Olá, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui, né, eu preparei esse conteúdo com muito carinho, de fato espero que você goste. Vou fazer de tudo para não me alongar muito, né, eu sei que quinta-feira à noite, né, às vezes já tá cansado, atendeu o dia todo, eu sei, mas eu prometo para você que eu trouxe conteúdo de muito valor e no final dessa aula tem um brinde para quem ficar até o final. Então fica até o final, que acho que vai ser muito útil para você. E você vai poder aproveitar o brinde também, né. Vamos lá começar aqui a aula? Deixa eu só então vamos lá, né, a aula de hoje, vou mostrar um mapa, né, um mapa completo, para você se tornar uma referência profissional, criar um posicionamento único, estratégico e atrair pacientes para você poder faturar ali de 30 a 100 mil reais todos os meses com pacientes particulares. Claro que esse valor vai depender da sua área, do seu nicho, mas é totalmente possível. Tenho aqui vários clientes mentorados que conseguiram atingir esse valor, tá? Conseguiram atingir esses resultados, né, no caso. Então vamos lá. O que que você vai aprender hoje, né? O tema da aula. Você vai aprender como criar um posicionamento único, como eu falei, um posicionamento estratégico, faturar de 30 a 100 mil reais todos os meses. E, como eu falei, é a mesma estratégia que eu utilizo aqui nos últimos 6 anos. Eu trabalho com marketing desde 2013, 2014, já tem quase 10 anos ou mais de 10 anos. Eu tinha uma agência de desenvolvimento web onde eu era franqueado da agência, onde ele só fazia site. Os sites eram lindos na época, mas era muito comum que as empresas aqui do eu sou do Rio de Janeiro, né, eu vendia os sites aqui no Rio, e era muito comum que a empresa fazia o site e depois de algum tempo me procurava para perguntar uma estratégia para divulgar aquele site, para de fato atrair deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para de fato atrair clientes, né, que eram empresas do bairro e tudo mais. E aí eu comecei a perceber naquela época que só fazer site não era suficiente. A empresa que só tinha um site já não tinha mais resultado, não tinha tanto resultado. Então a gente precisava comecei a pensar em algumas estratégias para ter resultado, para que aquelas empresas tivessem resultado além do site. E foi aí que fui estudando, trabalhando, testando, eu saí 1 ou 2 anos depois, eu saí dessa franquia e montei a minha própria agência, né, onde eu trabalho até hoje. E nos últimos 6 anos eu trabalho aqui com profissionais de saúde, já trabalhei com dezenas de clínicas e profissionais, enfim. E você também vai descobrir como ter um perfil que atrai pacientes qualificados, né, que não só fica perguntando preço, pedindo desconto, que acaba sendo um pouco cansativo. "Ah, é o lead desqualificado", enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo à frente. Mas, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui são os principais erros, que é importante, né, pra deixa eu só botar aqui em cima, é importante para entender esses erros e ver o que que você está cometendo, o que que você pode melhorar, o que que você pode ajustar ou o que que está acontecendo na sua clínica, né, no seu consultório. Você precisa ter essa noção. E quais são os principais erros que eu vejo como um todo? Todo dia eu falo para o profissional de saúde que tem alguns desses erros, tá. Diz que, não tem tempo para produzir conteúdo, na verdade acha que não tem tempo, né, porque hoje em dia já tem ferramentas de inteligência artificial, tem ferramentas que facilitam muito a produção de conteúdo e também é possível que você agende os conteúdos, né. Não cria conteúdos por não saber o que postar, que também é um erro, porque como eu falei, tem inteligência artificial que permite que você tenha ideias de conteúdo, né, eu tenho aqui robôs, os meus mentorados usam justamente para ter ideias, criar linhas editoriais, saber o que postar de acordo com tudo que eu oriento, né. Depende do plano de saúde para ter novos pacientes, isso aqui é o pior erro de todos, né, porque, o plano de saúde paga muito pouco, então às vezes eu converso por exemplo, tem, psicólogo que eu converso que fala assim: "Não, eu tenho um plano de saúde, o plano de saúde me paga 50, R$ 40, R$ 50 na consulta, mas eu tenho, sei lá, 8 pacientes por dia, eu preciso desses pacientes por causa do meu faturamento". Eu falo assim: "Poxa, mas você tem 8 pacientes que te pagam, tu vai ganhar ali R$ 50 por dia". Pô, beleza, vai ganhar R$ 400 no dia. É um valor aceitável, né, R$ 400 no dia. Só que você vai ter que atender 8 pessoas. E muitas vezes, você trabalhando com pacientes particulares, esse exemplo da psicóloga, por exemplo, eu tenho mentorada aqui que ela cobra 200, R$ 250 a consulta. E ali, às vezes, com 3, 4 pacientes, ela tem um faturamento muito superior. E os pacientes têm mais resultados, porque ela consegue ter mais tempo, se dedicar mais, ela tem muito mais
qualidade de vida, tempo para família, né, para poder usufruir, e tem inclusive mais tempo para continuar estudando, continuar se dedicando, dedicar ao consultório dela, né. Então, depender do plano de saúde é um péssimo negócio. Um outro ponto também aqui é que faz post no Instagram, mas sem estratégia, sem, né, para criar autoridade, criar posicionamento. Eu chamo aqui de conteúdo Google, que são 3 dicas para XYZ, o que fazer para XYZ, sabe. Então, por exemplo, a harmonização, 3 dicas para ter uma pele mais lisinha, mais bonita, tipo, isso é um conteúdo que você acha no Google, ninguém se conecta com esse tipo de conteúdo, é um conteúdo que não vai trazer paciente. Eu fiz um post ontem ou hoje, se eu não me engano, no meu Instagram, que eu falo justamente sobre esse tipo de conteúdo, que não vai trazer paciente: "Ah, mas eu faço posts, eu posto todos os dias, eu tenho uma social media e Instagram não funciona, porque nunca vem paciente, ninguém me segue, parece que eu tô falando sozinho". Sim, é porque o seu conteúdo não está adequado. Eu poderia falar: "Ah, o conteúdo é ruim", mas é meio forte falar que o conteúdo é ruim, né. Algo que eu também vejo sempre, todos os dias eu vejo não, né, alguém fala pra mim: "Ah, já trabalhei com agência de marketing, eu não tive resultado, eu tive pouco resultado, só geraram leads desqualificados, só pessoas que perguntam preço e não agendam". Então, assim, eu já passei por isso, na época que eu tinha somente a agência, então é a eterna briga da agência com o profissional de saúde, que era a agência fala: "Ah, mas nós geramos 60 leads, 100 leads, 200 leads. A campanha tá funcionando muito bem". O profissional de saúde falando assim: "Não, mas é só lead desqualificado, as pessoas perguntam o preço e não agendam". Então fica aquela briga de quem é a culpa. Na verdade, muitas vezes isso é a falta de posicionamento, né. Se você está recebendo muitos contatos de pessoas que perguntam o preço e não agendam, muitas vezes o problema não está na agência ou na campanha, muitas vezes o problema está no posicionamento, né, você não tem um posicionamento que atraia de verdade um paciente que quer ser atendido por você, um paciente que realmente vê valor no seu trabalho e quer fazer parte. Independente se você é de uma cidade pequena ou não, tá. E aí eu quero que você digite aqui no chat, vou responder, se você comete algum desses erros, tá, ou não. Um erro também que eu vejo que não está direcionado aqui ao a aula de posicionamento seria mais para comercial, mas é muito importante falar sobre isso, que é a que tem aquela secretária fofinha, né, ao invés de uma secretária lucrativa. Então, por exemplo, não é que você vai demitir essa secretária do exemplo, mas você tem que treinar ela. Então, às vezes, aquela secretária que já trabalha com você há 20 anos, que ela já é uma senhora, que todo mundo gosta, que os pacientes adoram ela, mas ela não é uma secretária lucrativa, ela não sabe vender, ela não sabe agendar, porque ela nunca teve ninguém que ensinasse isso para ela, a culpa não é dela, tá. Então você tem que ou treinar ou ter uma outra profissional. Algumas clínicas maiores já têm profissionais específicos só para tratar do agendamento, que é fundamental. "Ah, mas é mais um custo, eu vou pagar ali mais de R$ 2.000, R$ 2.500". Sim, mas ela vai te trazer mais resultado com toda certeza, tá. Então você tem que pensar nisso. E aqui, a realidade, né, com que eu também para refletir, trazer aqui algumas verdades. Também quero que você perceba que, assim, de novo, quero que você pense e comente aqui no chat, tá. Quem você é hoje? Primeiro, só vou pedir desculpas que eu tô com a voz um pouco rouca, que eu tô a semana toda tossindo. Quase não fiz essa aula, mas aí como eu já tinha, né, me comprometido, já tinha divulgado e falado com vocês que ia trazer esse conteúdo, eu tô trazendo mesmo com a voz um pouco rouca, tomei uma bala um pouco antes, mas eu acho que pelo menos o conteúdo tá bom. Então, vamos lá. Quem é você hoje? Primeiro, né, qual a sua situação? Eu estou estagnado, eu preciso crescer, eu já tentei de tudo, eu não saio do lugar, sabe? Então você já fatura ali seus 5, 10, R$ 15.000, sabe? Mas você não consegue sair do lugar, entendeu? Você vê que você já tentou, já fez post, já fez anúncio, já impulsionou, já contratou uma agência, contratou uma social media, mas você não sabe mais o que fazer, tá? Não estou batendo a meta, então às vezes você já tem ali, por exemplo, uma meta de faturamento de R$ 40.000, porque o seu custo é alto, né, você tem funcionário, você tem aluguel, você tem equipamento, mas às vezes fatura 15, fatura 20, aí num mês você faz uma promoção
e bateu 40, 50 mil de faturamento, mas depois voltou para 15, voltou para 20. Então, às vezes, você fica ali muito sem previsibilidade, sem bater as metas. Ou, né, tem alguns casos também, que é o melhor de todos, né, quando você já tem bons resultados, mas você quer acelerar, você é um ótimo profissional, não que aqui não sejam ótimos profissionais, né, mas você já está naquele estágio onde você tem uma boa estrutura, você sabe que pode avançar, mas você só não está conseguindo, sabe. Você já fatura ali seus 30, 40, 50 mil reais, e você sabe que pode faturar 100, 120, 150 mil reais. Então você já tem tudo pronto, só não está sabendo, não tem muita clareza de como avançar, né, você precisa acelerar os seus resultados. E também, assim, quero que você reflita, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Por que que alguns profissionais de sucesso, né, por que que existem alguns profissionais de sucesso, mesmo com poucos anos de experiência, tá, enquanto outros investem em estrutura, equipamentos, cursos, e mesmo assim não consegue paciente particular. Eu aposto, quero que você pense, vou até falar um pouquinho mais devagar nesse momento para você poder pensar, se não tem algum caso assim na sua região. Às vezes tem ali, de repente você é dentista e tem uma outra clínica que ele tem menos tempo que você, que de repente a clínica nem é tão bonita como a sua, mas tá com a agenda lotada, sabe, só atende paciente particular, atende só harmonização, lente de contato, a clínica tá incrível. Mas assim, nos bastidores você sabe que você até poderia mais, sabe, você poderia ter mais resultados, você poderia estar até melhor. E não é uma inveja aqui, não é uma questão de inveja, é uma questão de negócios, né, de você ver ali a concorrência e saber o seu lugar e o que que você pode ter, o que que você merece, sabe, o que que você merece. Então, o que você tem que refletir também, né, com certeza esses profissionais, ele tem um posicionamento. Às vezes eles conseguem atrair aqueles pacientes que querem ser atendidos por eles, aqueles pacientes que sonham em ser atendidos por eles, e não só paciente ali do que pede desconto, que vê preço, que viu uma postagem aleatória, que viu um anúncio e saiu entrando em contato, que entrou em contato com você e com umas outras 50 clínicas, tá. Então assim, aqui, vamos lá no passo a passo. Passo a passo para você criar esse posicionamento, né, o que que você tem que fazer para atrair esses pacientes que de fato valorizam você e querem ser atendidos por você, tá. Um, você precisa ter o que eu chamo de Instagram irresistível, tá. O que seria o Instagram irresistível? Você quer um Instagram que atrai os pacientes certos, que transforma seguidores em pacientes, porque não adianta você ter eu falei há umas 2 semanas atrás, numa consultoria, com uma pessoa que ela tinha quase 40 mil seguidores, mas mesmo assim ela não tinha pacientes, ela tinha pouquíssimos pacientes, né, por dia, pacientes particulares. Ela não conseguia transformar aqueles seguidores em pacientes. Então não adianta você ter muito seguidor, é muito melhor você ter um Instagram com 300 seguidores, mas que seguidores engajados, que gostam de você, que se conectam e que viram paciente, do que ter ali um Instagram cheio de métrica de vaidade que não converte, né. Então é um Instagram que, de fato, os seguidores viram o paciente, né, você tem fotos, bio, conteúdos que transmitem autoridade, que mostram quem é você, que mostram seus diferenciais. Você também tem que ter o que eu chamo de sistema CCA. O que é o sistema CCA? Que é o sistema de conteúdos, né, que são os conteúdos que fazem as pessoas conhecerem você. Vou escrever aqui: conhecerem, confiarem e agendarem. Então, muitas vezes, quando você está fazendo ali, eu faço conteúdo, eu posto, ninguém entra em contato, ninguém agenda, você precisa ter uma estrutura de conteúdos para fazer as pessoas te conhecerem. Vou até aumentar um pouquinho aqui, para fazer as pessoas te conhecerem, tá? São conteúdos ali mais de topo de funil. Você tem que ter conteúdos também para fazer as pessoas confiarem em você. Então, são conteúdos de prova social, depoimentos, conteúdos de autoridade, conteúdos de posicionamento, conteúdos que mostrem valores, que mostrem quem é você, que quebrem objeção. São conteúdos que vão fazer as pessoas confiarem em você, ver que você é a melhor opção para ela, que você pode resolver o problema dela, que você pode ajudar ela, tá? Ou se você tiver, de repente, um serviço, né? Se você for um profissional de saúde que trabalha com serviço de desejo, então, por exemplo, lentes de contato,
harmonização, geralmente estética, né, como um todo, geralmente são muitas das vezes são serviços relacionados a desejo, né, as pessoas desejam aquilo, né, não são relacionados a problemas. Então vocês também precisam fazer com que as pessoas desejam o que você tem, tá. E aí são conteúdos para fazer as pessoas agendarem, aqui os stories são ótimos para isso, tá. Aqui basicamente vocês verem são os reels, tá, os reels são muito bons para atrair seguidores novos, fazer as pessoas te conhecerem. Confiar, você pode usar os posts estáticos, carrosséis, fotos com pacientes, fotos do consultório e também depoimentos. Então, conteúdos aqui basicamente reels com gancho muito forte logo no início, para chamar a atenção. E aí depois você vem com o anúncio, então nada de rir hoje. "Oi, tudo bom? Eu sou a doutora Ana, hoje eu quero falar sobre", pronto, a pessoa já foi embora, a pessoa não vai te ver, entendeu? Ela já tá no quarto rios depois do seu. Então você tem que ter um rios forte. Eu vou falar sobre isso que, assim, pensa quais são as dúvidas, as dores, as objeções do seu público-alvo, dos seus pacientes. E aí você pode ir direto naquela dúvida, naquela dor, naquela objeção, falando: Você tem isso? O que fazer quando aquilo? Hoje você vai descobrir tal coisa". E aí você vem ali com uma curiosidade, né, gancho que a gente chama aqui, às vezes, para quem não sabe, é curiosidade. Algo que desperte uma curiosidade, algo contraintuitivo. É contraintuitivo tudo junto ou separado? Acho que é tudo junto, né. Contraintuitivo. Então, se todo o mercado está falando uma coisa, você pode vir com um gancho rápido falando outra, e a pessoa: "Não, mas todo mundo está falando, deixa eu ver o que que ela está querendo dizer". Então, um gancho forte logo no início, depois você vem com conteúdo, depois pede para a pessoa te seguir. São conteúdos muito bons para as pessoas te conhecerem. Conteúdos para os seguidores, né, que já quem é seu seguidor, confiar em você. Então, posts estáticos, carrosséis, fotos com paciente, fotos de consultórios, depoimentos, conteúdos pessoais, eu adoro conteúdos de conexão. E os stories são muito bons para criar sequências de stories e agendar consultas, né, receber ali as pessoas. Aí também você pode agendar pelo direct através do social selling. O social selling é uma técnica onde você conversa com as pessoas ali no direct para entender a dor dela, entender a dificuldade ou entender o desejo, como eu falei, às vezes, né, pode ser só o desejo. Conversar com ela: "Ah, mas eu não tenho tempo". Sim, mas a sua secretária pode fazer isso. E funciona muito bem. As clínicas, os profissionais que conseguem aplicar, né, o passo a passo, ali, a sequência, conseguem ter ótimos resultados. Então você usa muitos stories para criar uma narrativa, receber alguns directs, no direct você conversa com a pessoa e agenda. Eu aqui vendo muita mentoria só pelo direct, para vocês saberem, tá. Então vale muito a pena trabalhar o social selling. Então vamos lá, próximo. Você precisa criar um posicionamento único, né. O que que é um posicionamento único? O que que é um posicionamento? Tem todo mundo falando de posicionamento. Posicionamento, branding, se tomar uma referência, todo mundo falando sobre isso, mas é basicamente como você é visto pelos seus pacientes, né. Por que que eles vão agendar uma consulta com você e não com o seu concorrente, sabe? Quais são os seus valores, a sua história, seus diferenciais, o que você acredita, por que que você faz o que você faz, por que que você não faz tal coisa. Você tem que trabalhar isso para criar um posicionamento, criar uma narrativa onde a pessoa ela vai seus seguidores eles vão conectar com você, eles vão entender quem você é, eles vão ver que você é diferente dos outros concorrentes, o conteúdo é diferente, não é aquele conteúdo, de Google nem nada, e vão ter mais vontade, vão ter mais desejo e vão querer agendar uma consulta e pagar um valor, né, então não é aquela coisa de só ficar perguntando o preço, como eu sempre falo aqui, tá. Então você precisa ter um posicionamento único, sabe, que é basicamente fazer com que o ter uma percepção de que seu trabalho não é igual dos seus concorrentes. E também você precisa, que tá bem próximo aqui, né, bem atrelado, se tornar uma referência profissional. Então, você precisa ser visto como uma referência na sua região. Se você trabalha numa cidade pequena,
você precisa ser uma referência na sua cidade. Se você trabalha numa cidade grande, se você mora em uma cidade grande, você pode, né, ter esse efeito no seu bairro, na sua região. E você não precisa de luxo, não precisa de ostentação, você não precisa comprar, porque a mulher basicamente o público é muito feminino, né, muitas mulheres aqui me seguem. Você não precisa de luxo, ostentação, comprar bolsas caras, nem nada disso. Mas você precisa ter uma boa imagem, uma boa aparência ali nas fotos, por isso que até aqui eu falo de fotos, né, fotos, bio, você precisa ter uma boa imagem, uma boa aparência para transmitir profissionalismo, transmitir autoridade, mas sem precisar de luxo. Mas existem algumas estratégias para você ser visto como uma referência, tá? E você ser conhecido, ser o que a gente chama de top of mind da sua região. Top of mind é basicamente termos de marketing, conceito de marketing, eu não me lembro agora quem fez esse conceito, acho que foi o Kotler mesmo, mas é basicamente ser o topo da mente das pessoas. Então, por exemplo, se você fala refrigerante, Coca-Cola, mesmo que você não beba Coca-Cola, é a referência que as pessoas têm, tá ali no principal nome que as pessoas têm na cabeça. Então, quando mesmo se você não beber, você conhece, então você precisa ser esse topo, top of mind da sua região, da sua profissão, e não precisa, né, de ostentação, luxo, nada disso. Com as estratégias certas, você consegue trabalhar aqui a produção de conteúdo, né, aqui com sistemas, as fotos, todos os conteúdos que eu falei. Você consegue até mesmo anunciar esses conteúdos na sua região para que as pessoas te conheçam e tenham essa percepção de referência, profissionalismo e autoridade, tá? E aí chega dos pacientes que só perguntam preço, que pede desconto, que não quer nada. Você consegue vender planos de acompanhamento, você consegue vender protocolos, você consegue cobrar um valor justo pelo seu trabalho, pelo seu serviço, quando você é uma referência, tá? Na sua região, uma referência profissional e você atrai os pacientes certos, e não é difícil de fazer isso. E como eu prometi, eu tenho um brinde para você, né, eu quero te dar um brinde. Para você que ficou aqui até aqui, eu vou colocar um link aqui embaixo, onde eu estou disponibilizando 5 vagas para durante a próxima semana, então são só 5 vagas, onde eu vou analisar o seu consultório, analisar as suas redes sociais, analisar o que que você faz e montar todo esse plano para você se tornar uma referência profissional, criar um posicionamento único, ter um Instagram irresistível ali com os conteúdos, fotos, pios e conseguir destravar o seu consultório e chegar no próximo nível de faturamento. Faturar ali pelo menos de 30 a 100 mil reais de faturamento, né, todos os meses de forma previsível. Então, se você tem interesse, né, é uma sessão gratuita, eu vou deixar o formulário aqui, preenche com as informações, se fizer sentido, eu vou entrar em contato, se eu perceber que posso te ajudar, né, eu vou entrar em contato e vou agendar uma sessão de extremo valor, tá, com muito carinho. E para você que ficou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado e não deixa de preencher o formulário. Um abraço.